Mais um conteúdo legal chegando para você falando o que é arquitetura limpa. What is clean architecture? E mais 40 recursos para aprender bem. Vamos ver. O post do Dr. Milan. É isso? Milan. Ok. Vamos ver o que ele tem para dizer pra gente o que é arquitetura limpa. Nessa edição, discutiremos a arquitetura limpa. O que é, quando você deve usá-lo e quando não deve. Descobriremos por que a arquitetura de fatia vertical, God Almighty. Tem como trocar a tradução rapidinho aqui? Só pra eu entender o que ele quer dizer. Podia ter um botão aqui do Shift, não tem? Show Original. Vertical Slice Architecture. Oh my. Tá bom, pra quem é novidade, já escreve aí, pra mim é novidade. É necessária e também veremos alguns recursos de aprendizagem essencial. Mais de 40? Talvez a gente não leia tudo isso, né? Sobre arquitetura limpa e design orientado a domínio. Então, vamos mergulhar. A filosofia da arquitetura limpa enfatiza a importância de separar as preocupações no design de software e criar código modular e testável de fácil manutenção. Então, o que significa isso? Quando você vai arquitetar o seu projeto, e você chama isso de arquitetura, você está pegando a ideia de arquitetura limpa, a ideia é você, ao invés de escrever um monte de código num lugar só, você vai separando os objetivos de cada parte do seu programa, vai imaginando dessa forma, tudo bem? Tô tentando simplificar aqui para quem tá chegando agora. Então, quando você vai separando, você vai deixando aquele pedaço de código mais fácil de você dar manutenção, de você testar, de você acoplar, colocar ou tirar de algum lugar, tudo bem? E essa ideia foi desenvolvida por um engenheiro de software chamado Robert C. Martin. Ele é famoso como Uncle Bob, Robert Bob, né? Uncle Bob. E apresentado em 2012. Então, se você ainda não conhecia ele, você vai conhecer muito nessa nossa área, vai falar muito sobre ele. Em sua essência, a arquitetura limpa promove a ideia de que os sistemas de softwares devem ser projetados para serem compreendidos e mantidos pelos desenvolvedores a longo prazo. Para atingir esse objetivo, a Clean Architecture propõe uma arquitetura em camadas, com limites claros entre os diferentes componentes do sistema, para alcançar independência de estrutura, UI, banco de dados e mecanismos de entrega e uma possibilidade de testar isoladamente. A arquitetura limpa empresta ideias da arquitetura hexagonal, também conhecida como portas e adaptadores, que enfatiza a separação lógica do negócio. Então tá, peraí. Eu vou sempre tentar entender e simplificar para você, porque as palavras difíceis, especialmente para quem tá começando, é um desafio, né? Como eu falei, então, você vai pegar, ao invés de você escrever o seu código todo inteiro, você vai separando ele. Aí ele vem falando aqui, existem limites. Por exemplo, isso daqui é a interface do usuário. Isso aqui é o banco de dados. Isso aqui é o mecanismo de ligar, de entrega entre eles. Isso aqui, e aí olha, você vai conectando depois todos eles em algum lugar. Tudo bem? Só que primeiro eles estão separadinhos. Algumas pessoas, inclusive, até trazendo um pouquinho de informação, elas acabam confundindo isso aqui com eu preciso criar uma estrutura de pasta ideal. Não necessariamente. Você precisa só ter claro o que cada coisa está fazendo em cada lugar, diferentinho ali da sua aplicação, para que cada etapa... Então vamos imaginar, então tem a etapa da telinha, tem a etapa eu preciso conectar isso ao banco de dados. Você tá entendendo? Quando você vai pegando todas essas coisas, você vai depois conectando elas, tá bom? Tô tentando simplificar com palavras mais simples, porque às vezes é meio complicado para quem tá iniciando. Então esse padrão de arquitetura facilita o teste e promove flexibilidade. Então, qual que é a sacada de você ter uma arquitetura limpa? É você fazer os testes, ter flexibilidade, o time entender melhor, a manutenção depois. E aí você desvincula o seu aplicativo principal das estruturas e bibliotecas externas. Ou seja, se eu estou usando para o meu banco de dados, vamos pensar um Prisma da vida? Vou pegar qualquer ferramenta aqui que eu estou pensando. Prisma. Eu preciso fazer a minha arquitetura de uma forma que ela não dependa do Prisma. Que se depois eu quiser trocar o Prisma por um Drizzle, por exemplo, eu consigo trocar em poucos lugares da minha aplicação e tudo vai estar funcionando legal. Eu já tenho que estruturar o meu projeto para não ter uma dependência completa das bibliotecas caso o Prisma pare de funcionar e aí eu preciso trocar para um Drizzle. Vamos imaginar dessa forma. Então tem como eu organizar todas essas coisas para ir arrumando ali. Então a filosofia da arquitetura limpa define um conjunto de camadas, começando pela camada mais geral e abstrata e avançando em direção às camadas mais concretas. Essas camadas incluem entidades, então são os objetos fundamentais do sistema, representam a lógica e os dados centrais do negócio. Eles encapsulam as regras mais gerais de alto nível. Tem os casos de uso que vão envolver as interações de alto nível entre sistemas e seus usuários e outros sistemas contendo regras e tudo mais. Tem as interfaces, que são os mecanismos pelos quais os sistemas vão se comunicar com sistemas e usuários externos. Aqui podemos ter uma arquitetura MVC, por exemplo, de uma interface do usuário. Controladores, que são os componentes que vão gerenciar o fluxo. Apresentadores são os componentes
O nome tá traduzido também, né? Porque eu acho que é outro nome aqui. Mas tudo bem. Os componentes são responsáveis por apresentar os dados aos usuários. A infraestrutura são os componentes responsáveis por interagir com os sistemas. Então, isso aqui que eu queria chegar. Queria chegar aqui nessa imagenzinha. Tá ali, ó. Apresentadores aos presenters. Então aqui, a Clean Architect tá sendo mostrada aqui através de um gráfico. Tá bom? Veja, Mike, eu preciso agora, nesse momento que eu estou aprendendo a estudar, tô começando agora, tô tentando entender o que é uma arquitetura limpa ainda, eu preciso agora já aplicar isso aqui. Aí que tá a sacada que eu sempre falo para quem é iniciante, é para isso que eu faço os vídeos aqui. Eu quero ajudar você a entender o que é o conceito, a entender os porquês, tudo bem? Mas não é que você vai sair do vídeo aqui e já sair aplicando isso, porque não é assim que você vai conseguir. Provavelmente você vai precisar de muitos exemplos e vai ficar testando muita coisa para aplicar. Outra coisa, não existe um consenso de que o que é apresentado aqui eu consigo 100% colocar nas minhas aplicações. Também não tem isso. A gente consegue colocar muitas coisas, vai depender muito da aplicação específica. Então, às vezes é um projeto que já está funcionando, que eu preciso ir organizando. Se você já começar o projeto, melhor ainda. Nem sempre tudo que está escrito na literatura é o que já funciona na vida real para todos os casos. Então, por isso, eu vou entendendo qual que é a estratégia, meio que por geral, o que é uma arquitetura limpa. Você já entendeu que é a separaçãozinha das responsabilidades da minha aplicação. Eu não jogo tudo num lugar só. Então, assim, sei lá, eu tenho uma pasta só, eu vou colocar tudo ali, mesmo que seja arquivo separado, tudo bagunçado, tudo dependendo. Quebrou um probleminha que eu tinha lá, como eu falei do Prisma, quebrou, estragou o meu projeto inteiro e eu preciso refatorar ou refazer o meu projeto inteiro por causa que todo ele estava baseado no Prisma. A ideia da arquitetura limpa é justamente você não ter essas dependências ali. Você vai conseguir usar essas coisas e não ter um problemão ali depois. Tá pegando a sacada? Então, por mais... Você não vai memorizar os nomes, você não vai memorizar tudo. Não, você vai entender o que ele está resolvendo para quando você precisar, você vai conseguir ter mais clareza de como as coisas estão organizadas na cabeça do nosso Uncle Bob, que foi o cara que criou isso daqui, né? Nosso querido Uncle Bob. Tá fazendo sentido? Então aqui, ó, nesse desenho, a gente pode imaginar que a entidade, entities, a gente pode voltar aqui para entender o que o cara falou, são os objetos fundamentais do sistema, representam a lógica e os dados centrais do negócio. O que acontece? Quando a gente está aprendendo, quando a gente está fazendo os nossos projetos iniciais e começando as coisas, antes do projeto ser muito grande, a gente mistura, por exemplo, a lógica importante do negócio, a gente mistura isso com as outras dependências do nosso projeto. E é aí que é o problema que o autor aqui ele vai querer resolver. Então, a lógica, por exemplo, eu preciso cadastrar essa garrafa no meu banco de dados, eu tenho algumas validações específicas dessa garrafa aqui. Então, coisas específicas dessa garrafa, eu deixo como uma entidade. Mas eu posso ter outras ferramentas que vai me ajudar a fazer isso aqui com mais velocidade, que eu vou acoplar depois, eu vou ligar. Vamos imaginar essa coisa, eu vou ligar essa entidade com outras coisas, que, por exemplo, o caso de uso. Cadastrar a garrafa é um caso de uso, mas o cadastro em si, a garrafa e as regras dela, tá num lugar. Não sei se tá bom esse exemplo. Essa aqui é a sacada, não sei se tá bom o exemplo. Mas você vai vendo que a gente vai saindo, ó. A gente começou com a entidade, eu entendi que essa aqui, a minha aplicação precisa ter isso daqui. Agora vamos aos casos de usos. Pô, tem vários casos de uso em relação àquilo. Antes, então, aí os casos de uso estão pensando vários cenários ali. Aí nós temos controles, gateways, como que o gateway foi traduzido aqui? Interface controladores, interface e apresentadores, presenters, gateways, presenters e controllers. Vai ser mais uma outra camada que também está fazendo a ligação agora com a parte da web, com a interface, o UI, com bibliotecas externas, com banco de dados, com dispositivos e etc. Aquilo que eu sempre falo, né? O pessoal às vezes vai querer pensar em questão de pastas. Então eu faço uma pasta que vai estar dentro da outra, que... Cara, não necessariamente. Eu já vi muitos projetos, as pessoas mostrando isso, foi bem legal, que não tava, tipo assim, não tinha uma pasta entidades, uma pasta use cases, só que eu já vi muita gente usando os nomezinhos certinho, entidades, use cases, controllers, presenters. Então eu já vi das duas maneiras, e as duas funcionavam. Por isso que eu falo, dependo muito do meu entendimento da arquitetura limpa e de eu ficar treinando e aplicando bastante. Agora, das duas pessoas que mostraram qual é que sabia mais, não sei. Quando eu assisti essas aulas desses professores, ó, Otávio Lemos, tá? Ele traz bastante coisa legal de arquitetura limpa. O nosso querido Rodrigo Branas, meu professorzão também, arquitetura limpa. Arquitetura Lima é ótimo. Arquitetura limpa. Então, ele tem muita coisa legal pra trazer também. E outro de arquitetura é o Manguinho. Cara, são pessoas que pra mim dominam muito bem. Ó, o Manguinho faz um tempinho, Mango, que não posta, não?
Deixa eu ver. Manguinho, pelo amor de Deus, volte a postar pra gente. Seu trabalho é muito bom, cara. Seu trabalho é muito bom. Então essas pessoas aqui são ótimas pra gente estudar arquitetura limpa. O que mais que ele tá trazendo aqui pra gente? Então vamos entendendo. Aqui, ó, como que ele vai mostrar agora pra ele, tá? Uma estrutura de aplicativo com arquitetura limpa poderia ser assim. Vamos ver que é essa questão das pastas que a gente sempre fala. Então o Source, ele colocou, olha, veja que ele está usando o nome diferente aqui. Se a gente tivesse no universo JavaScript, por exemplo, a gente usar o SRC, por exemplo. Então ele tem o Core, e ali tem o Domain e Application. Tem o Infrastructure, Identity, Persistent, Shared, API. Percebe que o que ele está trazendo aqui não necessariamente tem até os mesmos nomes aqui. Como eu falei, eu já vi gente fazendo com os mesmos nomes aqui para poder dar mais clareza ainda. Então, comparado a Onion Architecture, a qual eu também não tenho o full conhecimento e domínio, mas Onion, lembra, Onion é uma negócio que você corta e começa a chorar, é uma cebola. Então tem camadas. Então a Clean Architecture oferece uma separação mais precisa das preocupações. Essa palavra traduzida seria, como eu falei para você, as responsabilidades mais separadinhas. E uma melhor compreensão dos limites de cada uma delas. Eles apoiam ideias semelhantes em vários níveis e são parentes próximos. Quando você deve usar a arquitetura limpa? Ótima pergunta. Devemos usar a arquitetura limpa quando? Construir aplicações complexas e de longa duração, onde a manutenção e testabilidade e escalabilidade são cruciais. Então eu devo fazer nos meus projetinhos, eu estou começando agora, estou fazendo os meus primeiros projetos, devo aplicar a arquitetura limpa? Não. Vou fazer um grande projeto até para eu treinar a arquitetura limpa. Quero mostrar isso para umas pessoas, uma possível vaga ou melhoria do meu salário, porque eu quero uma vaga melhor. Show. Faz sentido estudar e começar a aplicar isso daqui. É adequado para projetos onde o modelo de domínio é fundamental para as funcionalidades da aplicação e precisa ser bem definido e encapsulado. A arquitetura limpa beneficia equipes que priorizam prática de código limpo, separação de interesses e uma abordagem de design orientada por domínios. Quando não devemos usar a arquitetura limpa? Legal. A arquitetura limpa pode introduzir complexidade e sobrecarga desnecessária para projetos pequenos ou simples com requisitos diretos. Aí que tá o lance, né? Quero fazer um projeto que resolve um problema pequenininho para um cliente. Não estou fazendo um big projeto, mas eu quero aplicar uma arquitetura limpa. Posso? Cara, você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que entender que vai talvez dar mais trabalho. Mas se você for fazer para o seu teste, para o seu aprendizado, cara, é legal, mas pode dar mais trabalho, tá bom? Introduz então maior complexidade, tá. Projetos com prazos apertados ou recursos limitados, aqui tá o lance, né? Tem que entregar logo, e às vezes uma arquitetura limpa vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas cuidado com isso daqui, eu tomaria muito cuidado. Por que cuidado? Porque, cara, sei lá, às vezes você tá tirando realmente algo que vai te ajudar no futuro para resolver um problema presente, só que lá no futuro vai dar muito problema. Então, tem que analisar muita coisa, né? Pra gente tomar essas ideias, essas decisões. E faz parte, esse é o nosso trabalho, ficar analisando e tomar decisão. Se for provável que os requisitos do projeto mudem com frequência, então, se o modelo de domínio não for bem compreendido, uma abordagem mais flexível e ágil poderá ser mais apropriada. Equipes não familiarizadas com a arquitetura, aqui é ponto crucial. Se a equipe de desenvolvimento não estiver familiarizada com os princípios de arquitetura limpa, a curva de aprendizado poderá levar a erros de implementação e desenvolvimento lento. Exatamente. A arquitetura limpa deixa bem claro porque cada camada é necessária e quais são as funções, e é por isso que é frequentemente chamada de arquitetura Screaming, junto com a arquitetura Onion e hexagonal. O termo de arquitetura gritante, né, porque Screaming é gritante, sugere que a arquitetura deve gritar sua intenção e propósito, tornando-os evidente para os desenvolvedores, partes interessadas e qualquer pessoa envolvida no projeto. Aqui queremos manter o código relacionado ao domínio separado por detalhes técnicos. Por exemplo, se você estiver construindo uma plataforma de comércio eletrônico, alguém que olhar sua base de código verá imediatamente os elementos como Shopping Cart, Product Catalog, difícil falar, Customer Profile, em vez de controladores, serviços e DTOs. Ok, isso é conseguido seguindo os princípios como design centrado no domínio, a arquitetura deve refletir o domínio e a lógica de negócios do sistema, facilitando a compreensão de como o software resolve o problema no mundo real. Separação clara das preocupações, das funcionalidades, etc. Diferentes partes do sistema devem ter responsabilidades claras e distintas com limites bem definidos. Essa separação facilita o raciocínio e a manutenção da base de código. Inversão de dependências devem ser abstraídas da lógica central. Claro, aqui eu preciso dar uma pausa para você que está começando e está acompanhando esse vídeo. Aqui está se falando muitas coisas que já são mais avançadas mesmo e talvez você vai precisar dar passos atrás para entender uma inversão de dependência, para entender o domínio, para entender algumas coisas mais anteriores a isso,
para que depois você volta a assistir o conteúdo ou ler o conteúdo e fala, pô, agora eu entendi melhor o que está dizendo aqui para eu tomar a minha decisão de usar ou não uma arquitetura limpa. Torre de Babel, por quê? Torre de Babel? Eu imagino que a Torre de Babel ele está colocando aqui, porque se você não sabe, a Torre de Babel foi uma construção feita por homens para ser bem grande, e foi a partir dali, biblicamente dizendo, a partir dali que houve confusão de língua, e aí começou a nascer novas línguas, as pessoas já não se entendiam mais e a construção nunca foi finalizada, porque as pessoas pararam de se entender. Diz, conforme a palavra, que até ali as pessoas tinham uma só língua, eles se entendiam, se comunicavam muito bem. Porém, depois disso começou um problema na comunicação. Então eu acho que ele colocou essa imagem aqui para dizer justamente isso. Cara, você está tentando trazer uma arquitetura limpa para resolver esse problema de confusão de coisas. Mas cuidado também, né? Se você trouxer e vai gerar mais confusão, pode dar um problema. Bom, muito bem. Aqui ele vai continuar com mais coisas aqui, bastante coisa inclusive, para que você possa ler depois. Ele dá para você o livro que fala sobre isso, que é o Clean Architecture, que eu super recomendo também. E fica aí para você esse iniciozinho de arquitetura limpa para você continuar seguindo. Eu acho que esse link aqui ele vai te ajudar muito. Eu vou até deixar aqui para vocês, porque ele vai trazer para vocês ali muita informação bacana. Beleza? E a gente se vê num próximo. Um grande abraço, deixa o seu like, seu comentário, qualquer coisa que a gente possa trazer mais sobre esse conteúdo. A gente se vê num próximo. Tchau, tchau.